Fala pessoal, graças e paz, como é que vocês estão? Vocês estão tudo jóia? Gente, nós estamos aqui com convidados hoje, nesse 3D de hoje, porque hoje é dia de podcast, né, meu irmão? Você entrou aqui porque você sabe que hoje é dia de podcast e nós estamos aqui hoje recebendo o meu amigo Vitor, a esposa dele, a Bruna também, minha amiga. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Ao 3D Podcast aí, né? Um prazer enorme estar junto com vocês isso, cara. aí. É uma honra para nós, viu? Nós vamos falar com eles hoje a respeito de liderança de jovens. Quais são as dificuldades nos dias de hoje para discipular jovens e adolescentes? Porque tem sido muito crescente as pessoas que estão dispersas nessa idade. E eles, como bons líderes de jovens que são, do ministério, né? Ruiós, os meninos estão aí, firme e forte, aí, ó, vieram com camisa, propaganda, isso aí. Né? Já quero aproveitar também, já mandar um abraço pro pastor deles, pastor Eduardo, comunidade Vinho Novo, né? Uma bênção de Deus, tivemos lá esse final de semana, glorioso, top demais, glorioso. Né? E estamos aqui felizes. Quase que não dá tempo de vir gravar o podcast, tá no culto ainda. O culto virou vigília. Era pra nós tá lá na igreja até agora. Sorte que a diaconisa da Bereia acenderam a luz. Deixa o papel dela lá. Acenderam a luz, né? Senão, meu irmão. Isso aí, É os obreiros unificados, né? Diaconisa unificada da igreja. Fala pra você. E eu tô aqui, como sempre, com meu parceiro de podcast aqui, meu camarada, nóis. meu irmão em Cristo, o Amém. Lanzinho da Massa. E aí, galera, graça e paz, beleza? Feliz mais uma vez, né? De poder participar, entrevistar pessoas, conhecer coisas novas, né? Então, estamos animados aí. Vamos pra cima. Isso aí, vamos que vamos. Então vamos pra dentro, irmão. Você sabe como é que funciona, né? Depois daquela vinheta marota que a nossa produção entrega, é que nós entramos no podcast. Então, produção, larga a vinheta aí, meu querido. Vamos lá. Pessoal, então é sobre isso. Nós vamos falar hoje aqui a respeito de jovens e adolescentes e as dificuldades no discipulado, aqui com o Vitor e a Bruna, para poder nos dar uma luz, esclarecer algumas coisas. E eu já quero apertar o play aqui, já chegando de sola, né, mano? Tem que chegar chegando, né, meu irmão? Sem fazer falta, mas já chegar chegando. E eu quero dizer para vocês o seguinte, Vitor, Bruna, como que tem sido para vocês a experiência, né? Vamos partir desse ponto. Como tem sido para vocês a experiência, né, de estar lidando com jovens e adolescentes? Vocês ainda não são pais ainda, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Cuidado, hein? A igreja Tá nos Bereia tá no planos. ano das madres abertas. É mesmo? Sabe? Mas como que é para vocês? Assim, eu já lidei com jovens, né? E eu já tenho jovens aqui dentro de casa, adolescentes, pré-adolescentes, tem todo nível aqui. Né? E depois o Lando. Todas as gerações. Todas as gerações. Juntou eu com o Lando a todas as gerações. Certo? Como que é para vocês essa experiência, sabe? De poder estar lidando com essa galera mais nova aí. Como que tem sido para vocês? Emendando essa pergunta, só para... É de duas, hein? Ô, louca! Queria saber como que começou antes disso, né? E vocês entenderem que vocês iam trabalhar com jovens. Tipo, não, eu gostava já de adolescente e tal. Vocês entenderam o chamado de trabalhar com essa faixa etária e como que tem sido a experiência aí desse sentido. Posso começar respondendo a do Lan primeiro? Depois você fala, porque essa Pode é meio ser? que primeira, né? Como que começou? Então, eu respondi ao contrário. A gente foi pego meio assim de supetão mesmo. Exatamente. Capaz, não teve que negócio, cara, acho que eu tô envolvendo. Não foi assim. esse Deus falando, não. Não foi, teve um Tipo, chapa. tá precisando, quem que tá aí? A Vitor e a foi Bruna, isso, bem isso. Foi bem isso. Vou falar de mim um pouquinho primeiro. Pode falar, meu amor. Eu cresci na igreja e eu sempre fui muito ativa na igreja. Então eu sempre participei do Ministério de Louvor e principalmente com as crianças. Então desde, eu acho, meus 14, 15 anos, eu fiquei muito ativa na escola dominical. Eu ajudava minha tia, eu era da presbiteriana e ela cuidava de uma congregação. E eu fui para ajudar ela. E fiquei lá por 5 anos, direto. Só para ajudar. Só uma ajudinha. Só para ajudar. Pra dar uma mãozinha. E eu sempre amei criança, sempre. E sempre cuidei de criança. Legal. Então era comum para mim isso. Aí quando a gente mudou de igreja, quando eu mudei de igreja, fui acompanhar meu marido. Meu objetivo era continuar com crianças. E continuei ajudando no Ministério Infantil e tudo mais. Só que aí um dia surgiu uma chamada do tipo,
Vitor, Bruna, estão precisando de alguém que cuide dos adolescentes. Pensamos em vocês. Vocês aceitam? Aceita. Estamos aqui na chuva, né? A Vamos gente olhar. estava aqui, Exatamente. estava disponível, Tava precisava, disponível. vamos ajudar até achar alguém que realmente possa assumir que tem o chamado e tudo mais. Então, eu nunca me imaginei trabalhando com adolescente. Nunca, nunca, nunca mesmo. Mas, assim, realmente foi uma oportunidade que, graças a Deus, fui chamada e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser estar com adolescentes. Legal. Continuo amando crianças. Eu sei que eu tenho um chamado com criança, eu adoro, mas hoje eu descobri que eu sou bivocacionada. Exatamente. Então, eu fico um pouco com os dois. Meu coração tem uma parte em cada um. Tá certo. E falando agora um pouquinho de mim, né? Entrando na onda aí. Justamente a gente foi pego, assim, desprevenido. Gente, tô Foi. precisando. Nosso pastor chegou assim, gente, precisando de pessoas para cuidar de adolescentes. Vamos junto, pastor. Vamos ir. Aí nós começamos nossa antiga igreja com um trabalho em células, né? Em célula dos adolescentes. Tinha um trabalho ao longo das semanas. E nós começamos nas segundas-feiras, né? E eu lembro que coincidia com a programação da igreja também. Aí nós fazíamos no fundo da igreja. Numa Salinha pequenininha. Aí começamos com 6 adolescentes, né? Ativos lá da igreja. Começou a aparecer novos. Os filhos dos crentes da igreja Filhos mesmo. dos crentes da igreja mesmo. Os adolescentes que tinha. Adolescentes que tinha mesmo. Aí apareceu de um dia pro outro, apareceu um novo lá que ia com a avó dele nessa programação da igreja, né? E ele começou a participar com a gente, depois começou a aparecer outro. Aí a segunda-feira tinha um dia que bateu 16 adolescentes na sala. E assim, não cabia. Não cabia mesmo. Não cabia. Não cabia mesmo. Aí nós tivemos que mudar o dia, né? Porque era difícil, tinha programação na igreja todos os dias. E era difícil pro Vitor porque ele trabalha principalmente à noite. Então era difícil achar um dia disponível para isso. Só que aí começou a acontecer de segunda atrapalhar tanto a gente quanto a outra programação. Exatamente. Aí a gente tinha que arrumar um dia. Tinha que arrumar. Não teve. Aí, graças a Deus, meu Deus, é bom demais, coincidiu de uma mudança no dia da programação que tinha na quinta, que era o estudo bíblico. Passou a ser domingo. Domingo de manhã. Aí a gente falou assim, é a hora de mudar. É a hora, Que você avagou um dia ali, vamos pegar, porque tá todo mundo de olho. Cara, pior que geralmente igreja, graças a Deus, a igreja, não sei qual que era o porte da igreja que vocês estavam, mas geralmente igreja que mais pequena, assim, o porte médio, tem essa possibilidade, cara, de pegar às vezes pessoas que em outras oportunidades ou em outra denominação não tem. Tipo, é a pessoa que tá, entre aspas, preparada, é a pessoa que já tem, não sei o que vai fazer. E geralmente a gente que veio de igreja mais pequenininho não tem esse negócio, cara. Você faz, o cara, eu aprendi a ler Mateus hoje. Não, você vai dar aula nesse domingo, cara. Tipo, não é nenhuma questão de relaxa, nem nada. Tipo, não tem ninguém, né? É o que a gente aprende ali. Exatamente. Mas isso é bom porque, cara, trabalha na gente, a gente cresce de uma tal forma, cara. A você ficar exposto ao trabalho, tipo, você não sabe o que fazer. Meu Deus, adolescente agora. Pra mim foi totalmente isso, porque criança, eu gosto de ensinar. Agora, o que eu vou falar pra adolescente? Meu Deus do céu. Eu já tinha um certo convívio com adolescente, porque eu sempre, né, trabalho com aula de teclado, né, com música, desde 2018. Mas comecei a pegar mais firme mesmo, que surgiu mais oportunidade a partir de 2019. E desde então eu comecei a trabalhar com adolescentes, né, alunos adolescentes. Às vezes era 2 alunos em sala, às vezes um aluno só. Então eu comecei a pegar a linguagem deles, entendeu? Comecei a aprender a falar a mesma língua deles. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer até hoje com os adolescentes é, de fato, trabalhar com aquilo que eles gostam, entendeu? Porque hoje em dia os adolescentes têm gostos variados, né? Eu gosto de anime, o outro gosta de desenho galinha pintadinha. Entendeu? Mas brincadeiras à parte, então eu aprendi, sabe, realmente a conviver com adolescentes, a lidar com adolescentes. E quando veio essa oportunidade para nós, né, nós já estávamos casados, né, acabou que foi um desafio para nós no começo,
né? Porque a gente ia lidar com adolescente, nossa, nunca tinha conduzido uma reunião, né? Conduzido alguma coisa e tal, conduzido uma oração. Nossa, no começo eu tinha que cantar, fazer o louvor, eu cantar, cara. Nossa, eu cantando o pior até. assim, Coitados como- adolescentes. É bem isso. Como que eu vou conduzir? Exatamente. Sabe? É diferente. Porque, principalmente assim, pra mim, eu não convivia com adolescente. Então, eu não entendo nada do mundo deles. Eu sou totalmente oposto do Vitor. Eu não sei nada, não entendo nada. Eles falam outra língua pra mim. Então, ele é meu ponto de equilíbrio nesse sentido. Então, realmente, no começo, foi difícil. Assim, tentar imaginar como seria. Mas, quando a gente começou a trabalhar, nossa, fluiu tão bem. Fluiu muito bem, né? E o adolescente gosta muito de videogame, tá ligado em memes na internet hoje em dia, né? E eu gosto muito de videogame, eu gosto de desenho, gosto dessa coisa de memes também, rio bastante de memes. E então pra mim é mais fácil comunicar com eles, né? Porque eles, ao mesmo tempo que eles conversam em código, né? Eles estão conversando em meme, eles falam de alguma referência a algum jogo, entendeu? Foi até engraçado quando a gente começou, eles... Pessoal, querendo ou não, adolescentes novos, né? Acham, nossa, cara de igreja e tal. Então, vou falar só assunto de igreja, né? E tudo mais. Aí coincidiu um dia, um dos meninos, ele tava sentado lá na cadeira, conversando com outro adolescente, assim, e tal. Ele comentou sobre Metallica, né? Uma banda de metal, né? De rock, metal. E aí ele comentou assim e tal, assim, tudo mais. Eu tava perto, eu falei assim, nossa, cara, o solo de tal música é da hora, né? Ele olhou assim pra mim, você curte? Eu falei, não, cara, eu acho muito louco e tal e tudo mais. E aí eu fiz a ponte com ele de comunicação, sabe? Essa ponte, realmente, essa conexão brecha, né? com Uma ele, porta. exatamente. E aí, depois de um certo tempo, a gente, né, aproximando esse adolescente, descobriu que ele tinha problema em casa, problema com depressão, entendeu? Então, foi pra você ver, uma ponte que eu fiz através de um assunto dele, eu ganhei o coração dele, vamos dizer assim, né? Pra conseguir realmente me aproximar dele, pra poder ajudar ele naquilo que ele tava precisando. Legal, cara. Legal. E hoje, como que é, né? Isso aí, a história surge de início, né? Que eu peguei, Sim. voltando à Sim, pergunta sim. do Eric lá. Hoje, como é que tá esse trabalho? Você acha que, tipo, tem algumas dificuldades a mais ainda? Algo novo? Ou vocês meio que, tipo, peguei as manhas do negócio? A gente falou das nossas dificuldades, né? Agora, adolescente tem dificuldade de som. Exatamente. É difícil. É muito difícil trabalhar com adolescente. Principalmente, né? Porque cada um tem seus problemas, tem a sua linguagem. E hoje, realmente, cada um tem sua linguagem. É muito diferente, por exemplo, eles vivem na internet. Então, cada um vê uma coisa de uma parte do mundo. Então, é muita informação pra gente, às vezes, processar. E eu acho que uma das coisas que não pode acontecer também, e geralmente acontecia muito, né? Principalmente na parte mais adulta, ou até mesmo dos pais em relação aos adolescentes, é menosprezar o momento adolescente, ou, tipo, menosprezar ali o sentimento. Não, isso aí não é nada, não. Ah, não, isso aqui é bobeira. No meu tempo, né? No meu Falta de tempo, Deus. Ou, tipo, no meu tempo era assim, era assado. Se fosse, sabe? Isso aí, muitas pessoas cometiam esse erro que não pode cometer num ministério como esse, né? Tem que parar, Exatamente, cara. tem que ouvir, dar importância pra dor, né? Com certeza. Porque às vezes a gente tá olhando de fora, você olha e fica, cara, às vezes parece até mesmo uma tempestade no copo d'água, né? Mas eu não posso, tipo, menosprezar o que ele tá sentindo agora. Né? Exatamente. Eu acho uma grande vantagem a gente ter uma idade próxima da deles. Apesar, sim, da gente ser muito mais maduro que eles, ainda assim é diferente da relação deles com os pais, que é muita diferença de idade. Então, assim, principalmente os nossos primeiros adolescentes, os pais eram muito mais velhos. A maioria ele era filho caçula, então tinha uma boa idade de diferença. Então era sempre aquele negócio, é pai gritando, é pai xingando, meu pai não me entende, tudo que eu faço não tá certo. E a gente, né, com esse olhar de fora, olha de uma outra maneira, né, com aquele cuidado mais especial, com um certo carinho, sabe? Não, vamos dar ouvido, porque às vezes ele só precisa falar. É verdade. Às vezes você nem apresenta a solução, só falou e já resolveu. Então eu acho que é uma grande vantagem essa nossa pouca idade, que no começo era uma preocupação minha, essa nossa pouca idade. Imagina só, a gente não é pai, a gente não tem essa experiência de filho. Mas eu vejo hoje como uma vantagem.
E eu falando assim como pai de adolescente, cara, eu vejo assim que, é igual vocês disseram, a idade próxima é uma vantagem muito grande. Porque eu converti numa época muito radical. Então, assim, a Coca-Cola era pecado. Entendeu? Alô, diabo. Hellmann's, não vamos... Compra margarina mesmo. Homens infernos. Não vamos consumir Hellmann's, sabe? Uma coisa muito assim, muito pesada. E a minha primeira filha ali, a Sofia, né, que é aluna do Vitor, cara, ela ralou muito. Muito, muito, muito. Porque tinha muita coisa, cara. Tinha muita coisa que eu não permitia chegar nela o acesso. Então tinha muita coisa assim que eu tinha medo, pouco conhecimento das coisas, né? Tava em desenvolvimento ainda, e eu saí já de um mundo pesado, e eu ficava com medo disso e tudo mais, né? E ela ralou muito com isso. Ou em compensação, hoje a minha caçula, nossa, ela deita e rola. Porque, em relação à Sofia, né? A Pietra, ela viveu uma parcela daquilo, né? Porque ela é do meio, então ela pegou metade daquilo. Né? E pegou a metade agora do mais tranquilo. Hoje eu até estava conversando com ela, falei para ela, filha, olha para mim. Ela olhou assim, eu falei assim, eu sou seu pai. Entende isso? Cara, às vezes você tem medo de pedir algumas coisas para mim. Acessa isso. É igual eu falo para todos os seus irmãos, não você já tem, você pode ter o sim. Então, assim, mas é justamente por causa desse contexto firme que foi criado para cima deles, né? Sim. E é muito difícil isso. Então, assim, com certeza vocês se deparam com pais igual o Eric na conversão. Né? Porque que às vezes não compreende, às vezes não entende, né? E eu queria até perguntar para vocês assim, né, baseado nisso, se vocês já tiveram dificuldade, não com o adolescente, mas às vezes com o pai, entendeu? Por algo que vocês falaram, algo que vocês instruíram e eles acabaram, né, achando ruim. Cara, a gente lidava, né, com pais diversos, assim, pais que eram mais de boa, tinha pais que eram muito severos, entendeu? Severo ao ponto de, sabe, de proibir a filha de ir nas programações, sabe, muitas vezes. Um adolescente específico que a gente, assim, eu sempre tinha que comunicar com a mãe, com a avó, olha, dia tal tem uma programação diferente na igreja, então vai demorar um pouquinho mais do horário, então eu queria pedir permissão, né, para ele ficar, por exemplo, assim, as nossas programações acabavam 9h30, 9h30 ele tinha que sair de lá e chegar na casa dele, entendeu? Aí o dia que ia demorar um pouquinho mais, olha, hoje vai demorar umas 10 horas, eu trago ele. Aí eu levava, tipo, eu tinha que chegar e falar, olha, eu trouxe entregar ele, na mão, né? Entendeu? Exatamente. Mas é uma responsabilidade grande também, né, cara? Por causa disso mesmo, né? Você vai cuidar do filho de alguém. Né? Muita responsabilidade. Porque é como se realmente estivesse entregando uma responsabilidade, tá lá. Sim. Eu acho que o ápice para nós, assim, que a gente concluiu e falou assim, nossos pais realmente são difíceis. Foi o acampamento, né, amor? Foi. Porque a gente tem uma forma de lidar, né, no acampamento. Claro que a gente não é, né, não é permissivo, fazer coisa errada e tudo mais, mas a gente era mais light, entendeu? Porque o pessoal, os pais, estavam acostumados com o acampamento da forma antiga. Não, eles têm que levantar às 7 horas da manhã para fazer quartel-general, exatamente. Tem que fazer 10 flexões em cima da Bíblia, entendeu? Então você tem que acordar às 7, alvorada. Você tem que fazer meditação, tomar café às 8, tem culto às 9 até às 11. Depois tem um tempinho para você descansar até meio-dia. A gente mudou totalmente isso, entendeu? A gente fez gente, vamos acordar às 8, tomar café. 9h30 a gente vai fazer um PG. Uma conversa. Uma conversa, algo leve junto, mesmo, ali, devocional tranquilo. junto, entendeu? A gente incentivava isso, falava, gente, se quiser acordar um pouco mais cedo, vocês falam devocional de vocês, né? Que é bom, né, ao longo do dia e tudo mais, né? Vocês estarem aí com a palavra de Deus enraizada na cabeça de vocês, né? E a gente mudou isso, né? Programações à tarde a gente deixava mais livre, entendeu? Deixava a galera ir brincar e tudo mais. A regra nossa era assim, só não matem um ou outro. Eu falava pra ele, eu tenho que entregar vocês vivos. Exatamente. Aquela energia, era no lugar que a gente fez, tinha piscina e tal, a galera curtindo, entendeu? E aí coincidiu, às vezes, um dos pais irem lá, né? Ficar vigiando. Não, aí, por exemplo, tipo assim... Meu Deus, olha lá, não pode fazer isso. Você viu o que ela fez? Exatamente. Xinga ela. Deixa. Cara, entendeu? Deixa. São crianças. Exatamente. Hoje, realmente, os adolescentes são crianças. Nossa, a maioria dos nossos adolescentes, eles tinham ali
uma faixa de 13, 14, 15 anos. Totalmente imaturos, entendeu? Criança. As meninas, geralmente o pessoal fala que as meninas são mais avançadas, mais duras que os meninos. As mas nossas não eram, as não. nossas não eram, não. Rapaz, cara. O sol Totalmente vestia imaturas, igual, cara. assim, mas se jogasse uma Barbie no meio ali, É, bem isso. Fazer o... se revelava. Se jogasse uma Barbie no meio, dá até briga, cara. Igual se eu esquecer o seu Exatamente. filho perde um pula-pula, ela entra dentro. É, Mas bem é isso, entendeu? Então, velho, os pais realmente a gente lidou, né, com esses pais aí. Bem realmente complicado, alguns pais. Mas tem pais que é mais tranquilo, né? Pais que já são mais, querendo ou não, por mais que, igual você falou, criado no sistema mais antigo, né? Criado no sistema antigo é boa, né? Mas entraram num período de conversão que era mais rígido as coisas, né? Hoje são mais flexíveis, entendeu? Porque conta justamente a questão da maturidade, né? Tiveram a experiência do primeiro filho e tudo mais. Nossa, cara, não preciso seguir dessa forma, né? Entendeu? Tem pai que melhora, tem pai que piora. Tem pai que piora, Rapaz, realmente. Rapaz. Meu Deus. Mas se vocês for olhar hoje, assim, esse lance, porque tem esse lance dessa aproximação, né, de você gerar essa amizade, tudo, de ganhar a pessoa, porque não adianta, né? Você não tem como ganhar para Jesus se não ganhar para você primeiro. Exatamente. Sim. Né? Gerar essa conexão. E tem esse lance de você apresentar e discipular, assim, qual que vocês acham que é a maior dificuldade, assim, para o adolescente, nesse passo de você apontar ele para Jesus agora, dele começar a ler a Bíblia dele começar a fazer o devocional e tal. Eu acho que o maior problema hoje é a questão do foco, cara. O foco. Porque nós vivemos num mundo hoje muito digital, né? E os adolescentes, querendo ou não, eles têm acesso a tudo isso, né? Na palma da mão, no computador, televisão. E tudo fácil, né? Sim. Às vezes, um tablet, que for, né? Então é um mundo muito imediatista, um mundo que é aquela carga de dopamina, né? Que faz o seu cérebro realmente prazer muita informação, instantâneo aquele também. prazer instantâneo de você ficar 2 horas só dando reels no Instagram, entendeu? Perdendo noção de tempo, entendeu? Então acaba que quando a gente faz as programações, vamos dizer, gente, hoje tem um estudo. A gente faz as cestas com eles, né? Inclusive chama Conhecer Revelar o estudo. Legal, né? A pessoa no sentido de conhecer a palavra e revelar, né? Conhecer a Cristo e revelar ele de forma pura. Esse é o objetivo do estudo nosso. E eles não conseguem, sabe, concentrar um tempo, cara. A gente fala para eles, gente, vamos ler essa semana, vamos ler 1 Tessalonicenses. A gente vai fazer um estudo semana que vem, uma dinâmica com vocês, tudo mais, pra gente trabalhar aquilo que Deus falou com vocês no livro, né? Ah, não li. Nossa, esqueci. Ah, não tive tempo para ler. Gente, Um adolescente falou que não teve tempo. E os adolescentes eu falou que não olho teve hoje e tempo. falo assim, nossa, como que eles são realmente muito sinceros. Porque, assim, por exemplo, na minha época, eu não li, eu ia inventar qualquer desculpa. Ai, eu estudei muito essa semana e eu não tive tempo para ler. Eu só pensei, meu Deus, nem chegou a vida adulta ainda. Exatamente. Então, o foco, nossa, realmente é algo que muitas vezes eu tenho que ter um fruto do espírito, autocontrole. Daquela respirada. Aquela respirada, porque tem vontade de realmente Tacar a Bíblia na cabeça. tacar a Bíblia na cabeça. Fala, gente, Como poxa assim, vida, cara? cara. Exatamente. Aí é quando a gente começa a pensar assim, como que a gente vai trabalhar, não passando um tempo muito longo, mas mesmo assim, sabe, tentando mostrar que é importante e tudo mais. Aí vem essa questão, né? Por exemplo, os pais, por bem, claro, novamente eu falo. É por bem, tá, gente? É Eu por sei bem. que eu tenho no meu Gente, é por coração, bem. É por bem. Eu falo pra eles. Mas assim, eles querem impor. Ah, sai do celular e faz isso. E a gente principalmente nas nossas reuniões, tenta sempre, como criança, tratar a partir do exemplo. Entendeu? Então, a gente é mais liberal também para ganhar eles. Sim. Porque não adianta eu brigar com eles, e olha que eu brigo muito com eles, e mesmo assim eles me amam. E, sabe, só brigar, não adianta, tem que... Xingo às vezes, mas também não é aquela parte do carinho, do cuidado, que às vezes faltam em muitos pais. E nossa, realmente é um E problema muito dá pra ver grande. que a Bruna é esse ar de mãezona mesmo. Exatamente. O Vitor tem cara que ele entra na onda dele sem que chamar a atenção até dele. É assim, Será que é assim? Mais ou menos por Porque aí. na hora que você vê esse podcast, não adianta identificar eu com o Vitor igualzinho, não, tá? Isso é com a Bruna. eu sou.
Mas é que a Bruna falou, né, a questão de ser mais liberal, não é liberal no sentido, né, de liberar a gente pode fazer o que vocês Sim. quiserem, entendeu? No sentido de libertinagem. Exatamente, no sentido de libertinagem, né, com conotação pro pecado, né? Mas no sentido de que realmente fazer eles entender, pessoal, vocês podem sim acessar o Instagram, vocês podem sim escutar música secular, podem sim escutar, entendeu? Sem problema nenhum, só realmente priorizem aquilo que é importante, que é Cristo, cara, que é a palavra de Deus, que é aquilo que vai alimentar espiritualmente a nossa vida, que é aquilo que realmente é o alimento, nosso alimento espiritual, né? É aquilo que realmente vai fazer nós crescer e fazermos nós chegar, que é o nosso objetivo, que é o Efésios 4:13, que é o tema do nosso ministério Ruiós, filhos maduros, chegar à estatura de varão perfeito, chegar à estatura de filho maduro, entendeu? E só através da palavra, do conhecimento da palavra que a gente vai chegar, né, a essa estatura de varão perfeito. O próprio texto fala isso. Então, perdi o raciocínio. A gente não quer privar eles de nada, mas quer mostrar para eles como viver o ordinário com Jesus no meio, sabe? Que é isso que a a gente faz. Através do ordinário, de repente provar o extraordinário. Exatamente. Não é Exatamente. tipo assim, eu sou o eu normal em casa e na igreja eu sou o eu espiritual. Não existe isso. Não tem. Geralmente a gente que tem essa autoridade, né? Eu falando como pai, a gente tem um poder da lei, né, cara? Que tipo, a gente dá, faça isso, né, cara? Só que vai chegar uma hora que externamente eles vão fazer. Sim. É igual no Antigo Testamento, cara. Tem a lei ali de Israel e aí ele tinha que circuncidar, tinha que cumprir tudo aquilo lá, até o momento que, acho que não sei se foi Moisés, eu sei que é no Pentateuco isso. E eles falaram assim, eu queria que vocês fossem circuncidados no coração. Entende, cara? Tipo, eles tentavam cumprir a lei, fazer, o problema, e a lei servia para isso, mostrar, de fato, a incapacidade, o pecado, e o problema que era interior, né, cara? Então, só que a gente, para ter o resultado, a gente acaba que usa o poder da lei, né? Porque, tipo, eu quero que meu filho faça aquilo. Tipo, é difícil inspirar. Sim. Na correria de pai, de novo eu falo, é pro bem, eu sei que é pro bem, mas assim, esse impor por proteger é muito prejudicial. E a gente, assim, entra como amigo deles para explicar o porquê não. Exato. Não é só não, mas por Exato. que não? Porque a gente quer fazer eles espontaneamente escolher a boa parte, a coisa que realmente importa. Porque se eu falar não, eu sei que eles vão fazer exatamente o contrário. Porque o não instiga a ser feito. Todo mundo gosta de pisar numa grama que tá escrito não pisa É, nela. Realmente. E outra que hoje em dia parece que... eu vi uma vez, acho que o Davi Lago falando algo assim que eu achei bem interessante, né? Hoje as pessoas, o mundo de forma geral, olha pro adolescente, pro jovem, como se fosse ali um babacão, né? Tipo um banana, mas a Bíblia não enxerga o jovem dessa forma, né? Sempre vai tratar com um jovem forte, vai tratar como os filhos, são como flecha, aljava ali, quanto mais filho tiver, você não vai passar vergonha diante do inimigo. E aí acaba que eles são muito inteligentes, né, cara? Eu tenho um filho que tem 10 anos, que fez essa semana, o Pedro. Cara, ele é muito inteligente, cara. Ele, se não dá uma hora pra ele sem explicar o porquê, cara, acaba com a vida dele, cara. Só que pro outro lado, quando explica e faz sentido na cabeça dele, é tudo mais fácil, cara. É tudo mais fácil. E aí fica aquele dilema, tem hora que a gente tá com pressa, Pedro faz aquilo. Mas por quê? Porque eu vou mandando. Por quê? Não dá uma coceira mesmo na gente, cara. Só que ao longo do tempo você vai percebendo que quando pra ele faz mais sentido, ele faz até mais bem feitinho as coisas, cara. Surge aquele prazer na pessoa, o entendimento. E uma coisa assim, até mesmo, assim, um dos maiores conflitos meu com a Cris, né, que somos pais aí, a de 16 anos já tá pronto, já para daqui uns 2 anos, aqui em casa a regra, a partir dos 18 anos já pode namorar. Antes disso, só admira. Isso aí. 18 anos, Só piscando de longe. 18 anos, aí começa a namorar, já vai ter estabilidade. Se você, às vezes, no percurso deslizou, pecou, fica mais fácil decidir a vida, né? Sim. E tudo. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente da parte da Cris. Ela sofria muito mais com isso, né? Ela sempre fala que ela sofre
crise do ninho vazio, né? De pensar que eles vão ir, né? E por ela queria construir, a gente está construindo nossa casa, ela queria construir um prédio que nós, todo mundo mora que nós morássemos na cobertura. Toda mãe entendeu? que... Ia vindo por faixa etária. Sofia no primeiro andar, Pedro no segundo, Alice no terceiro. Então ela ia passando em todos. Eu falei assim, você ia acabar com o casamento das meninas. Na hora que você escutasse, elas estiver tendo a primeira DR com o marido deles, que vai acontecer, você ia acabar com o casamento deles. Mas por que eu vejo isso? Porque assim, a gente tem costume muito de querer criar o filho da gente dentro de uma bolha. A gente protege tanto que a gente sufoca. E aí a gente não imagina, né, que, querendo ou não, vai chegar um momento que eles vão ter que viver algumas coisas que às vezes a gente não quer que viva. Mas eles vão viver porque Deus quer, porque é destino. Não, porque é decisão. E decisão decide destino. Então, às vezes eles vão decidir viver aquilo e vão acabar passando por isso. Então, nós entendemos assim que não adianta a gente criar isso numa bolha. É melhor a gente furar a bolha, sabe? E ensinar eles como lidar com as flechas que vão vir, né, cara? Para tentar acertar eles. E assim, a pergunta minha é... Cara, vocês já tentaram, sei lá, alguma vez sentar com esses pais, né? Que são, às vezes, os mais... rígidos, para procurar, sei lá, de repente entendê-los, né, ver como que vocês podem meio que mesmo, você é tipo seu, entre aspas, um Espírito Santo, né, cara? Um intermediador, né? Um mediador entre Deus, que é o pai lá, né? E o filho. Bem isso. Sabe? Vocês já pensaram alguma vez alguma estratégia desse tipo? Já chegaram a fazer isso, né? Ou algo assim? Posso falar? Pode. Só caindo dentro da pergunta e caindo dentro do que o já emendando que o Zinho falou também, relacionado à compreensão que muitos têm dos adolescentes, né? Os pais têm dos adolescentes. Que meu filho é adolescente, é aborrecente, né? A famosa fala, né? Tá na fase aborrecente. Cara, enquanto os pais não entenderem que o adolescente, né? Que o filho deles é o futuro da igreja, vão ser futuros apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre. Cara, vai continuar, infelizmente, enquanto os pais não compreenderem isso, a gente vai continuar da forma que está. Porque, cara, não tem jeito. Começa, o pessoal fala, né? Tem um ditado popular, né? Educação começa de casa. E é verdade. Então, o nosso objetivo hoje com os adolescentes é que eles realmente venham transmitir essa luz, um dos nossos objetivos, né? Transmitir essa luz, esse conhecimento de Cristo dentro dos lares deles primeiro, para que, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus toque nos pais deles. Para que realmente os pais deles, que o Espírito Santo abra o entendimento deles, que eles tenham essa compreensão. Nossa, o meu filho, ele é futuro da igreja, cara. O meu filho, ele pode ser um pastor da minha comunidade. O meu filho, ele vai ser enviado, pode ser enviado para as nações como missionário, como evangelista. Nossa, meu filho pode ser um grande doutor, um mestre mesmo, que pode ensinar algo para a igreja, no modo geral, como alguém no mundo ensinou. Falando um pouquinho sobre o que você falou, sobre criar os filhos fora dessa bolha. A gente tenta fazer isso. Não falar assim, não faça o errado, mas tentar mostrar o certo, porque é o que vai ficar no coração deles. Por mais que surja algo errado, o certo tá lá enraizado, entendeu? Aí, a partir disso, eles vão mudando em casa, algumas atitudes vão sendo mudadas em casa, sabe? A gente realmente tenta trabalhar no normal, na vida normal, porque aí vai impactando. Aí você falou, né? Eu já tive contato com 2 mães, né? Que eu sou mais próxima das mães. E aí sempre tem aquele assunto. É que eu não tenho tempo, eu vivo estressada, eu não sei o que, é mais fácil falar não, sabe? Eu tentei, uma mãe, né, tentei conversar e tal, ela xingava muito a filha dela, sabe? Tipo, os adolescentes tudo tava, sei lá na rua, não, você não vai subir lá com eles, vai ficar aqui sozinha. Aí eu falei, mas por quê? Eles estão lá na rua, se eles fizerem alguma coisa eu vou lá, xingo eles voltam e já era. Não quero minha filha lá. Sabe, a gente vai tentando trabalhar, mas é muito difícil. Porque muitos pais, eles transferem pra gente essa responsabilidade de educar
os filhos. É isso que eu ia falar. Isso. Isso que eu ia perguntar agora, se vocês já perceberam alguma coisa nesse sentido. Sim. Tipo, é quase uma desova de filho, né, cara? Vai lá, É larga isso. lá e não, Larga cuida, lá e você... Eu vou deixar você dá um jeito de ir. cuida lá no Ministério do Jovem, né? Vai jantar lá na pizzaria e volta pra buscar depois. Bem isso. Exatamente. Transforme meu filho, eu quero outro filho. Então, realmente, os pais precisam ter essa compreensão, igual eu disse, né? Realmente, ter a mesma compreensão que Paulo teve a respeito de Timóteo. Cara, Paulo, né, tem as 2 epístolas aí, né, para Timóteo. E Timóteo foi, o pessoal, os teólogos chamam ele de jovem pastor, né? E Paulo fala em 2 ocasiões para Timóteo mesmo, nas 2 epístolas. Primeiro, em 1 Timóteo 4:14, ele fala assim: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Em algumas traduções fala: desperta o dom que é em ti, cara. Então, nada melhor que pegar Paulo, né? Falando para nós que ele mesmo se fala que ele é o ministro da incircuncisão, né? Ou seja, as palavras dele realmente são para nós. E falar: ó, eu tô incentivando um jovem, um adolescente, que vamos dizer assim, um adolescente, um jovem, a me despertar o dom que há nele. Ele fala também no próximo capítulo, na 2ª epístola, né, a Timóteo também, ele fala a mesma coisa: desperta o dom que é em ti. Então, os pais precisam ter essa compreensão que eles são, né, o que convive mais tempo com os filhos. Uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana, entendeu? Então, os pais realmente precisam fazer, vamos dizer, a parte deles. Realmente, É um trabalhar junto. trabalhar conjunto, Tem que fazer entendeu? um culto de jovem pros pais. Exatamente, cara. É bem isso. Fazer um discipulado para os pais. Como ser pai de adolescente. Porque é uma das maiores dificuldades, e é difícil, né, cara? É difícil, mas é o trabalho necessário, né? Uma vez eu vi tem um psicólogo infantil que eu gosto de acompanhar ele falando dessa questão da educação dos filhos e tal, ele fala assim, cara, ele falou assim, quem que ama escovar dente? Nossa, que você está cansado com sono quebrado, poxa, você lembra, vou dormir, mas tem que escovar dente ainda. Mas você tem que fazer aquilo mesmo não gostando, porque se você não fizer, vai daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter que começar a gastar para reparar o dano, né? E ele compara isso com a educação de filho. Educar filho é difícil. É ruim, né? E aqui trazendo para o ambiente de igreja, educar o filho no caminho do Senhor é difícil. Só que é necessário. E quando a gente vai olhar lá para o Antigo Testamento, era assim. Quando a gente vê ali em Deuteronômio 6, que tem ali naquela passagem, ouve, ó Israel, Senhor teu Deus, ama teu coração, tal, força e tal. Aí depois, mais para frente, vai falar assim que para eles reunirem em casa, falar sobre a lei de Deus, escrever, inculcar na cabeça dos filhos a lei, cara. É responsabilidade dos pais fazer esse tipo de interação, de aplicação, ler a Torá para os filhos. Até quando eles saíram lá do Egito, na Páscoa, aí eles faz toda aquela cerimônia, aí Moisés fala assim, façam isso para quando os filhos de vocês perguntarem por que vocês estão fazendo isso, vocês vão falar, porque quando nós estávamos no Egito. Então tem esse aspecto da responsabilidade, né, cara? E uma das maiores dificuldades é essa, tanto quem trabalha com criança. Eu ia falar isso agora. Quem trabalha com criança. De adolescente, mas criança é a mesma coisa. E trabalhar sabe? Nossa, gente. Eu que também estou no Ministério Infantil, a gente às vezes vê, assim, é um desleixo, uma despreocupação, é uma falta dessa visão de, tipo, eles são o futuro. Exatamente. Sabe? Logo ali, eu falei muito isso para os adolescentes. Os pastores, a gente está na liderança, logo vai morrer, logo a gente vai embora, a gente vai ter a família, Deus pode ter outros planos pra gente. Mas é vocês que vão continuar, sabe? E está acontecendo uma coisa muito séria. Eu vejo assim, quando eu olho para aquilo que Joel falou, né, Joel 2:28, quando fala assim que os velhos, né, eles teriam visões, eles sonhariam, né, teriam sonhos e tal, mas os jovens teriam as visões, né? E aí um dia eu lendo muito aquilo e até eu falando de mim assim, uma das coisas que ajudou muito a despertar para o que eu vivo com as minhas filhas hoje foi o tempo que eu passei trabalhando com jovem, porque me ajudou muito a entender, porque quando agora que eles estão na idade que eles estão, ficou mais fácil para mim, né?
Então, o que eu vejo em cima dessa palavra? Eu vejo isso que a Bruna está falando. Os velhos, eles sonharam. Só que eles não têm força para executar. Exatamente. A visão foi dada para os jovens. Aquilo que eles sonharam é aquilo que os jovens estão vendo hoje que precisa ser executado. E a gente negligenciar a criança, o adolescente, o pré-adolescente, o jovem, é muita tolice da nossa parte. Sim. Eu ainda sou mais radical aqui na igreja. Sempre quando a gente vai conversar sobre criança, eu falo assim, gente, as crianças elas não são o futuro. As crianças, elas são o hoje. Sim. Porque se a gente já não partir do ponto do hoje, aqui Sim, agora, sim. já, amanhã ela já quebrou um pedacinho. É. Sabe? Porque como é precioso, você precisa lapidar, se você não tiver... eu não sei como lapido uma joia. Então, se eu não estiver me preparando para manusear a ferramenta, usar a ferramenta certa, eu ler sobre a ferramenta, eu aprender sobre aquele tipo de joia que está na minha mão, amanhã eu já estou lascando ela. E ainda assim errar, né? No meio do caminho. Não é? Né? E aí aquilo que é tão precioso pode perder o valor. Então, assim, infelizmente, é muito triste a gente ver isso. Né? A gente vê assim que os adolescentes é um desafio realmente cuidar deles, das crianças é um desafio, Sim. mas também passa pelos pais. Né? E assim, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu também vejo que às vezes até mesmo essa falta de percepção dos pais ou de conseguir abrir o olho e tentar enxergar, talvez seja por aquilo que eles carregam também. Né? A gente vê assim que, um exemplo meu, eu sou um filho, né, de pais separados, né? Então, assim, eu tinha meu tempo com meu pai e meu tempo com a minha mãe, tempos diferentes uns com os outros, né? Era um cotidiano diferente um com o outro. Meu pai, ele gosta de sair, curtir, fazer algo assim, sabe? Minha mãe não, minha mãe já sou mais reservada e tudo mais. Então eu cresci com essa mistura. Então eu nunca estava em lugar nenhum, porque eu passava a semana com a minha mãe e final de semana com meu pai. Não gerou raiz. E isso foi difícil para mim até quando eu me tornei pai. Eu lembro que a Cris falou para mim um dia, assim, quando a Sofia era pequena, você é um pai ausente, você não tá aqui e tal. Eu falei, fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Nossa, aquilo foi morte para mim, cara. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Jogou na cara. Sou um pai ausente. Tudo que eu não queria ser, eu me tornei, porque eu vivi com um pai assim, eu não queria Na ser cara isso. não, chefe, pra não estragar o velório. Pra não Estragou estragar o velório. estragou. Rapaz do céu, aí eu falei, não, tem que correr atrás para melhorar isso daí, né? E evoluir nisso. Só que nem todo mundo pensa assim. Né? Então, assim, eu vejo que, falando de mim como pastor, eu vejo que para que funcione o trabalho que vocês fazem, que é muito importante, cara, precisa realmente haver uma coletividade entre os líderes. Sim, Porque com certeza. a gente precisa dessa parceria, né, cara? Quem lida com um jovem aqui, assim, comigo, não precisa conversar. Eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso ouvir o que ela tem para dizer, para saber quais são as dificuldades, às vezes, com os pais, né? Porque a gente, como pastor também, a gente julga muito. Nossa, é uma coisa que a gente sempre faz, eu sei disso, porque quando eu fui líder, às vezes o pastor chegava e olhava pra gente com aquela cara assim, ó, esse jovem é seu. Quem tá fazendo isso? Sabe, daí você tinha que ir lá no jovem. Bem isso mesmo. Depois nós vamos conversar Dá um depois. beliscão. Aí tem que ser pai de quem você não é, entendeu? E aí depois, exatamente. não é? Aí depois você tem que Exatamente ir, chamar atenção. E é uma dificuldade disso, sabe? Eu vejo assim que é um trabalho valioso. Eu tenho certeza que vocês tem pessoas que vocês pegaram para cuidar, que Nossa, hoje estão pior. dando fruto, né? E quando a gente vê dando fruto, a gente celebra, né? Sim. Eu casei das pessoas que eu peguei para cuidar, né? Ó. Casei, o homem é pai, fez eu vou novão, né? Apenas 36, gente. Vocês olham com esse rostinho de 15, mas já é 36 já. 36 anos. Sabe? Então, assim, quando a gente vê dar fruto, é muito recompensante, né? Você fica muito satisfeito. E assim, eu queria pedir para vocês, assim, se vocês poderiam deixar para a gente pelo menos umas 3 dicas práticas de como a gente pode partir de um princípio, né? É lógico que a gente sabe que não é como você pegar um copo que é branco e pintar ele e ele virar preto, né? A gente sabe que é uma construção, mas assim, partindo desse ponto, quais seriam, sei lá, 3 dicas que vocês podiam deixar para a galera que vai ver, que ele lidera adolescente, até para o próprio adolescente, né? Para que ele pudesse começar, sabe, a se desenvolver, a estar mais à vontade, a pelo menos saber quem é Jesus, né? Que não é o Jesus da cruz lá, pendurado, aquele lance todo, né? Mas saber quem é esse Jesus para ele, porque é igual eu sempre falo para as minhas meninas, é da hora vocês conhecer o Deus dos seus pais, só que vocês precisam conhecer quem é o Deus de vocês, porque é o Deus de vocês que vai salvar vocês, não o meu Deus.
né? Então, assim, se vocês pudessem deixar algo pra gente aí, pra galera que vai nos ver aí. Eu quero deixar um pensamento que, quando assim, eu entendi mesmo, eu acho que me ajudou muito a evoluir nisso tudo. Porque, querendo ou não, a vida da gente é um ciclo. A Sim. gente só faz aquilo que a gente viu, reproduz, né? Sim. Então, dentro da igreja, se as crianças são tratadas assim de qualquer jeito, por exemplo, a salinha é ali a creche da igreja, fala pra mim, em que ponto que muda isso pro adolescente? Não muda. Porque assim, ela cresceu É só trocar de sala. largada. Sim, vai ali na salinha brincar. Tá. Aí ela ficou ali 10 anos na salinha brincando. E aí ela virou adolescente. Não, tem que ser responsável. Agora você tem que sentar e ficar quieta assistindo o culto. Mas como que ela vai fazer isso? Se nos 10 anos anteriores ela ficou brincando durante o culto. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é pensar que ela está crescendo, ela está aprendendo. E não é porque ela é uma criança que ela não vai entender isso. A gente tem que aprender a tratar conforme a idade. Então, assim, desde criança, ela está sendo ensinada na importância do culto. O que é o culto? O Espírito Santo é para ela, não é só para os adultos que estão lá na hora do louvor e ela está brincando. Não, é para todo mundo. Todos os momentos do culto é importante para todo mundo. Sim. Cada um na sua linguagem, cada um na sua idade. E os adolescentes da mesma forma. Se toda vez eu falo para eles, larga o celular, presta atenção no pastor, ouve o pastor. Quando adultos, eles vão largar o celular, prestar atenção no pastor, acabou o culto, eu volto pro meu celular, eu volto, sabe? Então, é entender, realmente transmitir essa importância. Por que eu tô no culto? É para falar que eu tô indo na igreja uma vez na semana, 2 vezes? Não, vai muito além disso. É muito mais do que obrigar. É realmente mostrar desde criança na casa. A gente trabalha junto com os pais. Não é o pai de um jeito e eu do outro, senão não funciona nem o que a gente fala, nem os pais. Isso. É claro que, como a gente não é pai, às vezes a gente tem uma proximidade, uma amizade que eles não vão ter. Mas é justamente eu acho que é entender que realmente é um crescimento, sabe? A criança ali aprendendo. Depois de criança, é natural essa passagem para o adolescente. E do adolescente para o adulto, senão ele vai virar um crente que chega, assiste o culto e vai embora. Ser mais intencional, então, né, nessa Exatamente. questão do discipulado Isso. infantil Discipulado ali. infantil, E isso. do... Porque a gente até estava conversando esses dias sobre realmente essa importância não necessariamente do culto doméstico, mas assim, de realmente ensinar os nossos filhos A orar. a viver com o Senhor. Não é tipo assim, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Não, eu ensinei ele a igreja todo domingo de manhã. Eu ia falar isso, claro. Isso não é O GPS ensinado do meu filho caminho. aponta pra igreja. Nós estávamos conversando isso esses dias. Eu levantei a gente estava viajando em casa, né? Quando as nossas Nas conversas. eu falei assim, amor, tem aquele versículo que o pessoal fala, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando crescer, vai se desviar dele, né? Porque a gente vê muitos filhos de pastor dando mau exemplo, né? Desviados, esses filhos de pastor, realmente. Você vai nos totalmente- presídios lá que tem nome Oséias, Ezequiel, por quê? Exatamente, Filho de crente, filho de crente, entendeu? Filho de Os pastor, profetas menores, Naum. Mas por quê? Mas a palavra de Deus fala isso. Cara, realmente você ensinou ele no caminho, certo? Realmente você ensinou ele no caminho, que é Cristo. Então, já pegando um gancho no segundo ponto, quando eu falou, né, do primeiro discipulado infantil, começar realmente desde criança ali, né? Realmente ensiná-los realmente a importância, né, do culto infantil, né? Realmente valorizar a salinha, vamos dizer assim, né? E eu acho que o segundo ponto é realmente você ensinar o cristianismo puro e simples para eles. Realmente você ensinar o querigma e também a koinonia, né? Que é o conhecimento da palavra e também a comunhão. Porque muitos pais... Nossa, mas eu ensinei meu filho a ir na igreja, igual o Eric falou. Cara, o GPS do meu filho aponta pra igreja toda vez. O destino dele é casa, igreja, igreja, casa, entendeu?
Mas, cara, realmente você consolidou seu filho na palavra de Deus, você ensinou seu filho realmente o que é ter um momento de oração, o que é outro momento devocional? Ou você vive uma vida realmente, não, o que o pastor falar é verdade? É deixar os filhos verem o pai ter essa vida em casa, né? É o exemplo, Esse Exatamente. exemplo, O né, cara? exemplo, exatamente, o exemplo. Começa ali em casa, entendeu? Realmente ensinar ao filho. Realmente é um discipulado, vamos dizer assim. Tudo é um discipulado, né? Igual o Eric sempre fala isso, né? 3D Podcast, né? É discipulado, né? E realmente é um discipulado mesmo, sabe? Os pais realmente se expor a palavra de forma pura e simples, igual o Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, né? O livro, perfeito aquele livro, o livro top mesmo. Realmente um cristianismo longe do humanismo, sabe? Longe da religião mesmo. Que, cara, Jesus, ele pegava os fariseus ali e descia a lenha neles mesmo, entendeu? Nos religiosos, né? E Exatamente. mostrando que, cara, não tem nada a ver com religião, entendeu? Coisa de homem. Igual, esse dia eu vi cortando você, desculpa. Não, Eu vi tranquilo. um vídeo na internet e um pastor falou assim, gente, pessoal que gosta de jogar bola aí, esse não é o evangelho de Cristo? Cara, o que tem a ver, cara? Exatamente, entendeu? Meu Deus, cara, como assim? Realmente. Isso é o evangelho de Cristo. Outra boa. coisa que falta, né, é essa separação, né? O mundo secular e o mundo, sei lá, o mundo espiritual, o mundo de igreja. Gente, é mundo. Cara, vai ser luz no meio de luz? Somente. Esse é meio que uma cultura meio pagã também, Exatamente. né? Uma coisa platonista grega, né? Que é. tem esse lance do material e do Sim. imaterial, O né? material, né? O mundo. E aí acaba que tudo é pecado, né? Você vê, tipo, vai assistir um Homem-Aranha, não pode. O sacro e o profano, né? Exato. E... Fala de Harry Potter, então. Nossa Deus do céu! Queimar todas as cartinhas. Bruxo? Pokémon. É Pokémon. Como é que é? O monstro de bolso, né? Moça, é demônio de bolso. Demônio É de bolso. Digimon, demônio digital. Misericórdia, cara. Ai, é muito desse engraçado, né? E hoje eu paro e analiso e falo, cara, o que tem a ver, né? Mas enfim, voltando a falar sobre realmente esse cristianismo puro e simples, é realmente ensinar o seu filho ali, sabe? Realmente, filho, o que Jesus fala? O seu filho vai lidar com uma tal situação. O que Jesus fala sobre isso? Vamos lá analisar? Não sei o que e tal. Não, isso aí tá errado. Não, vamos ver o que Jesus fala. Entendeu? E outra coisa dentro desse ponto, falei do querigma, né? Falando também da comunhão, realmente ensinar o seu filho a valorizar a comunhão. E, no caso, falando específico do adolescente, né? Porque eu mesmo cresci num ambiente de igreja, né? E a minha rotina, eu morava em Umas. Minha igreja era no Reborjão. E minha rotina era, desde pequeno, casa, igreja, domingo à noite, de carona. Depois acabava o culto, não, vamos logo, porque seu tio tá com pressa. Tem que ir embora logo. Então eu não consegui valorizar essa koinonia, realmente essa comunhão com os irmãos. Eu fui aprender o que é comunhão quando eu tinha meus 14 anos de idade, que eu fui realmente ter o contato com a comunhão. E até que eu nem fui com a antiga igreja em si, fui com outra instituição, com outra denominação. E eu aprendi o que é comunhão, sabe? Realmente você... Aquela conversa, sabe? Pô, cara, tem um cara que é igual eu ali, tá passando o mesmo problema que eu, vou me aproximar desse cara. Sabe? Nossa, caraca, são 2 horas da manhã, eu tô aqui conversando até agora. Nossa, minha mãe vai me ligar daqui a pouco, e de fato é ligado. Onde você tá? Eu tô com os irmãos da igreja. Tô com os irmãos da igreja, não quer saber, vem embora. E eu dependendo carona envolvido na conversa. Nossa, Deus do céu. Horrível, né, cara? Mas é claro que a comunhão, né, começa nesse ponto, né? E, sabe, realmente valorizar, ensinar o filho a valorizar mesmo, sabe? O momento de comunhão da igreja, sabe? Aquele momento, filho, vai lá conversar um pouco, vou conversar com você ele. como pai valorizar também. Exato, você como pai tem que valorizar também. Acabou o culto, vou embora. Exatamente. E ainda mais adolescente hoje em dia, né, que tem essa necessidade de ter esse contato nesse relacionamento, exatamente, tem uma relação com pessoas e tudo mais, porque eu mesmo lido com alguns adolescentes, né, em outros lugares, não necessariamente na igreja, cara, que são totalmente fechados. Cara, eu dou aula para uma menina, uma praça de banda, né, na escola de música eu dou aula. Cara, a menina, ela entra, ela senta, toca e vai embora. Sabe? Eu falo assim, caraca, velho.
que esquisito, sabe? Aí não conversa, uma hora ou outra eles contraem, soltam uma coisa, uns pouquinho ele vai estar se soltando, sabe? Aí eu vejo aplicando pra igreja, tem muitos adolescentes que são assim, que os pais vão, não, fica do meu lado, que você não vai sair daqui não. Vambora. Entendeu? Acaba o culto. Às vezes antes, o pastor passou 5 minutos da hora de acabar o culto. Não, vambora que tá na nossa hora. Puxa o filho, 9 entendeu? horas é hora de ir embora. 9 horas é hora de ir embora. Como o culto começa às 7h30, 9 horas em ponto, se não acabar, vou embora, entendeu? E meia hora é essa. Acaba roubando do filho essa experiência da comunhão com a igreja, né, cara? Exatamente, entendeu? E os pais não têm e quer transmitir isso pros filhos. Não, isso aí é bobeira. Eu já escutei gente falar aqui, não, pra que ficar conversando? Nossa, perda de tempo. Vambora pra casa. Aí chega no ponto que o filho tá mais envolvido com pessoas não crentes, aí o que eles fazem? Vamos fazer programação na igreja, porque o adolescente tem que estar na igreja e não no mundo. Pois é, aí Não eles começam a é desenvolver assim. laços com adolescentes vamos dizer, não cristãos, né? Fora, no ambiente de escola e tudo mais, às vezes algum rolê que vai, né? Começa a desenvolver laços com esses adolescentes fora do ambiente de igreja. Aí os pais jogam a culpa na igreja, jogam a culpa no líder. Não tem Não, culto. nossa, não tem Imagina culto. uma vez É que por arrumar mês. serviço pra gente, né? Exatamente. Tá faltando Porque eu penso que ele programação. não tá trabalhando, É. ele quer arrumar mais serviço. Pô, aí me ajuda a te ajudar. Help me for help you. Né? Cara, uma coisa assim, perdão de cortar Não, você. tranquilo. Uma coisa assim que é muito importante isso, né? Até dentro do meio da igreja mesmo. A gente está trabalhando a temática desse mês sobre igrejas que prevalecem, né? E a gente está usando os pilares que fazem a igreja permanecer. Que é aquilo que foi falado em Atos, capítulo 2, versículo acho, 42, né? Que fala a respeito, né, da doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. E o Lan falou sobre a doutrina dos apóstolos, quando a gente deu o play, né, o start, e ontem, né, eu falei sobre comunhão, né? E assim, uma coisa que eu falei para eles é o quê? Gente, a gente precisa entender que o que não é comunhão? Vir no culto. Exatamente. Tá no culto não gera comunhão. Serviço na igreja não é comunhão. Sabe? Fazer amigos dentro da igreja não é comunhão, porque existe um lance que vai além da comunhão, porque quem vive comunhão? Quem vive intimidade. Comunhão tem a ver com intimidade, certo? Às vezes a gente pode estar no culto todo mundo junto e não tem intimidade, Exatamente. sabe? Não saber da vida do às outro. vezes a gente pode ser amigo, alguma coisa assim, entre aspas, né? Amigo de igreja, e depois saiu, você não sabe, às vezes eu estou passando necessidade, vocês não sabem. Sim. Sabe? Às vezes a gente está servindo junto e é aquilo que nós estávamos começando, né, estava falando aqui em off aqui, às vezes a gente está servindo porque a gente tem a obrigação e não porque a gente quer viver aquilo, porque tem momentos que a gente passa por essa situação, né, e tal, então assim, isso é muito importante. E infelizmente hoje, aquilo que Jesus disse, né, o pecado crescendo de forma absurda, o amor está se esfriando tanto, a ponto que aquilo que é um dos pilares da igreja, que é a comunhão, né? Você também falou a respeito da doutrina dos apóstolos, que é o ensino, né? São coisas que são negligenciadas. Porque nós estamos cheios de pessoas que querem ser consumidores só, né? Com Vem, certeza. consome, vai embora, às vezes reclama, igual no fast food, né? Reclama e tudo E mais. hoje não falou comigo. Sabe? Hoje a Bíblia não foi para mim, hoje o pastor não veio para mim hoje. E vai embora, cara. E isso, infelizmente, é uma coisa que está refletindo muito nas nossas crianças e Com nos certeza. nossos adolescentes, Sim. cara. Com certeza. Sabe? Então, assim, os pontos que vocês trouxeram é muito importante, sabe? Essa questão de esse discipulado desde o princípio, né? Que é uma coisa assim, que é igual a Cris, ela dirige a escolinha nossa aqui, ela sempre fala, às vezes os que estão com 10 anos, igual o Pedro do LAN, a minha Alicia, né? Às vezes eles querem as outras tias. Falam, não, é porque a outra tia, às vezes eles trazem uma flexibilidade. Então a Cris não, ela fala, não, gente, aqui vocês têm 10 anos. O ano que vem vocês não estão nessa linha mais. Então vocês precisam entender o que é a palavra, a importância de quem é Jesus, para que quando vocês forem lá fora, vocês possam dar sequência naquilo. Porque uma coisa que eu sempre falo muito para ela é, Cris, nós trabalhamos sempre de forma temáticas aqui, então leva esse tema para dentro, para que eles possam de alguma maneira estar a par daquilo que nós estamos conversando, sabe? E de fato tem lugares que são diferentes. Nós aprendemos isso muito com a Vívia do Elian, sabe? Porque ela é muito dessa maneira. Ela é mesmo. Ela é muito intensa nessa questão de escolinha, sabe? E eles ensinaram muito nosso isso. Uma coisa que o Elian sempre fala para mim, ele fala assim, igreja que não tem criança, não tem futuro. Com certeza.
Cara, ele sempre fala isso pra mim. E às vezes, até esses dias, fala isso mesmo. ele tava falando comigo de um ponto que tava com espaço, sabe? Daí ele falou assim, Eric, no ponto, acho que até aqui em cima, o pessoal mudou ali, por que você não pensa? Eu falei, Elian, não tem lugar pra pôr escolinha lá. Ele falou, então larga a mão. Sabe? Então, assim, às vezes a gente tá preocupado com quem é dizimista, Sim. mas não com quem de fato vai ter visão para realizar aquilo que a gente está sonhando. Exatamente. Porque nós vamos ficar velhos um dia, né, cara? E aí nós seremos aquela galera do sonho, né, cara? Alguém vai precisar manter essa visão. É igual né, esse cara? dia eu tava conversando sobre aquela promessa de Abraão, né, cara? Hebreus 11, ali no finalzinho, ele fala assim que ele viveu, mas ele não viu a promessa, né, cara? Quem desfrutou foi ali os filhos. Então, a promessa foi feita a ele mesmo não desfrutou material, ele só obedeceu. Mas Sim. quem desfrutou de tudo aquilo ali foi a geração dele, né? E às vezes é o que a gente vai viver. Cara, a gente vai começar a plantar, viver uma obediência hoje para os filhos nossos Sim. desfrutar de algo amanhã, né, cara? Exatamente. Porque não é uma coisa que vai mudar do dia pra noite. Isso realmente é muito difícil. E a gente tem que batalhar, porque eu converso com o Vitor. Pode ser que daqui, sei lá, um ano, ou a gente saia, ou a gente pare com os adolescentes, ou o adolescente sai da igreja, mas a gente foi intencional nesse pouco tempo. Algo dentro dele foi gerado. Com certeza. Entendeu? Então, a gente, que nem eu falei para os adolescentes, eu não faço programação para tirar o adolescente da rua, não é isso. Entretenimento, né? Não é nada disso, porque eu tenho muita coisa para fazer, os adolescentes também têm muita coisa para fazer. Eu estou fazendo programação porque eu quero me aproximar dele. Eu quero ser intencional. Sim. É passar tempo com ele, é passar tempo com Jesus. Não é porque, nossa, sábado à noite, o que o adolescente vai fazer? Vai pra rua, Dar uma vai pra opção festa? para eles, Pra igreja. Não é isso. Pra não ir pra praça. Fazer uma balada gospel, né? Vem pra cá. Não é Fazer uma rave isso. agora. Não é É, isso. tipo, essa é uma opção para não ir pra praça, né? Exato. Pra não ir pro lago. Exatamente. É bem pro pai isso. falar assim, não, hoje tem culto, então você não vai sair. Não é isso. É criar realmente um laço de amizade entre a gente para que, se um dia eles precisar, a gente tá ali para aconselhar de forma correta. Ou estar gerando algo neles para eles aconselharem outros de forma correta. Entendeu? Então, não é tirar a possibilidade do erro, mas é tentar fazer com que a solução seja correta. Amém. Legal. E um terceiro ponto, antes de comentar 3 dicas, né? A terceira dica que nós daríamos é mais para a igreja e para a parte dos pais também, mas seria na igreja, a liderança. Incentivem os seus adolescentes a trabalharem na igreja. Incentivem. Não deem moleza. Porque, cara, adolescente é cozido. Não, gente do céu. Rapaz, é uma... Sabe, é um cozimento Não. que, rapaz do céu... Aí entra o pai com o coração mole, aí eu faço, meu Não, Deus. tem que ser felicitadinho dele. Não, é que é diferente eles, entendeu? Rapaz, é diferente o quê? Não. Realmente é incentivar, não impor, né? Incentivar o trabalho na igreja, incentivar realmente. Ó, filho, tá precisando de ir na escolinha lá, vamos lá, você quer dar aula na escolinha? Ah, não, pai, não é isso pra mim, ó, tá precisando de gente tocar um louvor, eu ponho você pra dar uma... Você quer fazer uma aula de algum instrumento? Eu pago por você a aula de Uma coisa que eles instrumento, gostam, uma mídia, coisa né? que eles Precisando gostam, de alguém mídia. É. Nossa, você tem um Tirar e iPhone postar no mesmo? Celular mesmo. Você tem um iPhone mesmo, tira, vamos lá, tira foto na mídia, entendeu? Incentivar realmente o trabalho e confiar neles mesmo. Porque tem gente, muitas, né, pessoas acham que a adolescência não vai fazer nada, né? Os caras inúteis, nossa, deixa que eu faça, deixa que eu mesmo faço, não. O trabalho dos mais velhos e tal. Não, gente, não é assim que funciona. Nós realmente tem que incentivar e estar junto com eles ali, ó. Incentiva ao mesmo tempo, né? Falando da liderança, ensina eles a como fazer aquilo ali, entendeu? Que não vai ser para sempre que um pastor só vai pregar. Exatamente. É. A gente, tipo assim, a gente quer impulsionar. Ó, você vai fazer isso. Aí vem o pai e fala assim, ah, não, mas se você não conseguir, não tem problema. Eu falei, não, tem problema sim, você vai ter que conseguir. Tem isso não. A gente tem que ensinar eles a assumir responsabilidade. Exatamente. Achei isso, E os adolescentes hoje em dia, infelizmente, são muito irresponsáveis, cara. Eu tive um Muito grupo de irresponsáveis. discipulado, né, quando eu estava na igreja de semeadores, chamava Discípulos de Merda. Caraca!
Esse era o grupo de discipulado Nome nosso. do líder, Capitão Nascimento. Cara, E o segundo, Matias. falar pra Matias. vocês, era pede pra sair, meu irmão. Mas por que eu fiz isso, cara? Porque eu queria confrontar eles, sabe? Assim, a época quando eu cheguei lá, das pessoas que caminhava, que eu discipulava, era o Lipe. Sim. É, Ele falava, vocês né? conhecem, Verdade. sabe? Então, assim, era uma pessoa que tinha muito para entregar. Ele, a Duda, a esposa dele, né? O Harrison, quando estava lá com a gente também, chegou lá, né? O Fernando, pessoas que hoje lideram. O Fernando hoje é líder de jovens lá na Semeadores, né? O Lipe é líder em muitas coisas que ele faz, é um cara promissor. Sim. O Harrison lidera o Louvor Nosso, enfim. Né? O Lan, quando eu conheci o Lan era mais novo que agora, e tinha um filho só e tava gerando outro, velho. Sabe? Eu que fiz o casamento entre Lanzinho e Subirá, cara. E no começo ele não deu crédito ainda. Você, que esse cara aí, cara? Mandou um vídeo subirá pra mim. Nossa, que cara paia. Cara vai, sabe? E assim, eu desafiava muito eles, sabe? Eu chamava muito eles para responsabilidade. Eu falava, gente, cara, como assim que vocês são pessoas inteligentes, vocês ministros, vocês pregam, vocês fazem... Cara, vocês não cuidam de ninguém. Vocês são discípulos de merda, cara. Vocês não geram ninguém, vocês não geram vida, vocês estão mortos. Porque pessoas que não geram vida estão mortas. A Bíblia diz que a semente, cara, que ela não produz, cara, ela é inútil, sabe? E eu sempre falava isso pra eles, vocês são uns discípulos de merda, cara. E foi com eles que a gente partiu, o 3D que a gente vive hoje, partiu de lá. Legal. Foi desse tempo, né, cara? Foi nessa época, nessa leva que surgiu o 3D, foi nessa época que surgiu a Bereia, já no coração, né? E tudo assim. E, então, assim, o adolescente precisa viver esse desafio, sabe, Isso é cara? verdade. Ele necessita disso. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, cara, vocês já são pais. Sim. Realmente. Eu Vocês já são, me sinto vocês são os mãe. pais, igual o apóstolo Paulo, que o Vitor acabou de ler. Porque quantos Timóteo que vocês estão cuidando, quantas pessoas que vocês estão ajudando, quantas pessoas que vocês estão contribuindo, e de fato é relevante. Né? Eu liderei jovens durante muito tempo, muito mesmo. A maior parte do meu ministério é de jovem, então que quando eu vou pregar com vocês, isso que até rende mesmo, porque eu fui bastante jovem, né, cara? Sim. Eu entro na onda, eu gosto, né? E assim, a gente se torna pai espiritual das Sim, pessoas, isso é verdade. sabe? E é muito relevante isso. Vai ser relevante para o filho de vocês. Sim. Quando vocês chegarem no momento, né, que acontecer, tudo que vocês estão vivendo hoje Com vai certeza. ser relevante para ele ou para ela, enquanto criança, neném, toda essa questão. Eu tive presbiteriana também, eu vivi em presbiteriana. Fui 6 meses na presbiteriana, na terceira igreja. E se tem uma coisa que é muito forte lá, antigamente era, muito mais do que é hoje, é intencional, era essa questão de jovem, adolescente, criança, nossa, o Lírio dos Vales, é coisa top demais. E assim, eu vejo que uma coisa nós precisamos fazer, nós vamos clamar por mais líderes, Amém. né, como vocês estão se tornando, Amém. sabe, Glória a Deus. com pouca idade, igual vocês disseram, né, mas cheio de experiência, cara. Acho que precisa muito disso, porque para que isso continue dando caminho, porque não adianta vir pessoas que não entendem. Precisam ter pessoas que entendam, compreendam e estão dispostos a amar, a ajudar, a chorar, sabe, a ser parceiro, Sim. do que só montar um ambiente e depois dispersar pessoas, sabe? Acho que isso não funciona, sabe? Então, assim, precisa muito de gente, de pessoas líderes, assim, igual vocês são. Tá? Amém. Glória a Parabéns. Deus. Obrigado. Cara, Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Nós estamos chegando no finalzinho desse podcast. Poxa vida. Passa Tanta rápido coisa pra demais. Tanta coisa pra falar. Nossa. Mas não É que, tem mano, problema. já tô Isso aí aqui, tem que ó. ter dois, né, não? A gente Já faz tô isso, aqui, a gente já faz tô isso aqui pra já. ter a segunda A edição. gente faz isso para ter o segundo, entendeu? Isso A gente aí. faz isso para ter o segundo encontro aí. A gente queria agradecer vocês. Tá? Tamo Foi junto. muito A top. gente que agradece. Tá? Espero que Deus continue ainda cumprindo a palavra Amém. que Ele trouxe no Jesus. coração nosso ali, né? De Jó 8:7, Jó na vida 8:7. suas. Amém. Para que vocês consigam cada dia mais e mais crescendo, edificando vidas aí, sendo edificados em nome de Jesus. Amém. Beleza? Posso fazer um convite aqui Pode, pra por galerinha? favor, faz aí, meu. Galerinha adolescente Aí, ó. que tá por aí. Perdido. Perdido. Filho pródigo, volte. Filho meu, né? Vamos no Thales. Essa é a hora, gente. Fazer o convite para vocês, nosso encontro. Vou abrir o endereço aqui. Nosso encontro é toda sexta-feira. Nosso encontro chamado Conhecer e Revelar, o qual eu disse aqui, que no sentido de realmente nós conhecermos a Cristo e revelá-lo de forma pura.
Nós fazemos um estudo, né? Um estudo voltado para adolescentes. Às 8h30, na sexta-feira, no endereço Rua Geraldo Pereira Renal, número 17, Santa Luzia, na comunidade cristã Vinho Novo. Vocês estão convidados a estarem com a gente ali. Toda sexta-feira, às 20h30. Quer falar alguma coisa, meu amor? Só isso. É isso mesmo aí. Fica convite para todos vocês. Você que está precisando de uma palavra de Deus, você realmente está precisando e tem dúvidas, está passando por algum problema, às vezes algum problema psicológico, está passando por algum problema espiritual, nós temos a solução para você, cara. A palavra de Deus, Cristo, de forma pura e simples para você. Com certeza Ele pode estar resolvendo o seu problema. Vai ser revelar. É isso aí, meus queridos. Ó, então tá o convite aí. Depois eu vou colocar o Insta, né, do Ministério Ruiós, né, do Vitor, da Bruna. Se vocês precisarem de conversar com eles, procura eles aí, ó, conversa com eles. Meu irmão, ó, eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. Então, aproveita. Estão cheios. Põe um canudinho e suga à vontade. É isso aí, aproveita mesmo. É mesmo, não é verdade? Ó? É isso aí, vamos pedir já para vocês compartilhar já essa conversa, né? Curtir, comenta aí embaixo o que vocês acharam aí, ajuda a gente a divulgar todo esse trabalho, porque a gente não trabalha em prol, né? Muitas pessoas às vezes até julgam mal, né? Quer ficar famoso, não sei o quê. Na verdade, não. A gente quer edificar a igreja. Exatamente. Né? Aqueles que a gente conseguir alcançar e puder ouvir aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida e servir para edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Então, isso aí para nós tá maravilhoso, independente do quanto isso vai alcançar. Mas o que vocês podem nos ajudar para que isso aconteça é fazendo isso, né? É curtir, é compartilhar aí, coloca no grupo da célula, do grupo da família, né? Que grupo Isso da família aí. cheio de gif, com um monte de brilho, bom dia, boa tarde. Nossa, que Bom tanto de coisa. dia, bom meio-dia às Nossa, bom uma pai, meio-dia, um bom às duas, Manda lá no grupo da empresa, lá, depois de 5 minutos, você coloca, gente, desculpa, mandei errado. É, Espero isso todo aí, mundo é. entrar primeiro. Errei, foi moleque. Exatamente. E é isso aí. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E fique atento aí, né? Durante a semana tem as nossas programações, né? Toda segunda-feira tem um 3D Contexto, onde eu coloco ali algum vídeo curto, né? Para falar de algum tema bíblico, algum versículo que as pessoas interpretam fora do seu contexto, e a gente tenta entender à luz do contexto. Ali já teve a letra mata, já teve... Esse aí é Camelo famoso, passar pelo rapaz. fundo da agulha. Texto fora de contexto vira pretexto. Exatamente, maldição hereditária, Misericórdia. blasfêmia com o Espírito Santo, o que é isso? Então tem lá, toda quarta-feira sai o 3D Podcast, e sexta-feira tem um Papo Reto também, que é o vídeo mais curto. Então, já segue lá, assiste, faz uma maratonada lá no trem, lá no canal, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Isso aí. Verdade, pessoal. Lá no Papo Reto, lá comigo lá, na semana passada aí a gente falou sobre crise de identidade. Meu Deus. Uma galera às vezes sofre com isso, né? Inclusive jovens, adolescentes estão sofrendo com isso. E nessa semana agora nós vamos apertar o play falando sobre paternidade. Então já lancei um vídeo sobre paternidade. Já tá lá, tá lá pronto. Já na sexta já vai sair, tá quentinho, meu irmão. Vai lá e assiste, porque depois que a gente vive esse processo de despertar aí da identidade, a gente precisa, né, despertar a nossa paternidade para entender quem Deus é para nós. Tá bom, meu querido? Então, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Nossa, foi um prazer enorme. Tamo junto, galera. Valeu aí. Obrigado por estar junto mais uma vez. E, gente, não esquece, nós seguimos juntos, sempre juntos, surfando nessa onda do discipulado. Então, bora lá com a gente. Deus abençoe. Tamo junto, galera.